doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir, marchar ao clarão. Olá, queridas crianças! Bem-vindos ao nosso jornal Concafras para Crianças. Hoje temos mais uma reportagem da série Conhecer e Servir, onde descobriremos como o Espiritismo chegou e se consolidou no Brasil. E para nos contar essa história, temos um convidado muito especial. Olá, Manuel! Seja muito bem-vindo ao jornal Concafras para Crianças. Manuel é dirigente da Casa Espírita Amigos da Paz, na cidade de Alta Floresta, Mato Grosso, e estará contribuindo conosco nesta série O Início do Espiritismo no Brasil. Então, Manuel, vimos que a árvore do Evangelho foi transportada para as terras brasileiras. Mas como ela floresceu? Fala para nós como se deu o início do Espiritismo no Brasil. Olá! É uma grande alegria poder estar contribuindo e servindo neste trabalho de luz. Bem, crianças, o grande movimento preparatório do Espiritismo em todo o mundo teve naturalmente sua repercussão aqui no Brasil, e por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegaram ao Brasil dois personagens muito importantes nessa história. Foram os médicos humanitários Bento Muri e Vicente Martins, que fizeram da homeopatia, da medicina homeopática, verdadeiros apostolados. Eles, antes da própria codificação kardeciana, já conheciam os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Muito interessante. Manuel, vimos que os fenômenos de Hydelsville, na América, em 1848, não passaram despercebido aqui do Brasil. Sabemos que a febre das experimentações, que invadiram a Europa, também tiveram sua repercussão no Brasil. Houve registros desse fato? Sim, em Salvador já existiam esses núcleos de experimentação em idênticas circunstâncias. Em 1860 surgem as primeiras publicações espíritas e em 1865 o Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes, com alguns colegas, respondiam pelo Diário da Bahia ao artigo irônico de um cientista francês desfavorável ao espiritismo, publicado na Gazeta Americana e transcrito no referido jornal. Em 1869, Allan Kardec, o grande codificador, desencarna. E no Brasil? Teve algum fato interessante neste mesmo período? Sim, bem lembrado. Nesse mesmo ano, surge o primeiro periódico espírita brasileiro, o Eco de Além-Túmulo, que muito contribuiu para a divulgação do espiritismo no Brasil. Manuel, o desencarne do codificador deixou o meio espírita um tanto desorientado quanto à sua organização. E no Brasil, como o meio espírita se comportou diante desse fato? Sim, no Rio de Janeiro, foi criado em 1873 o Grupo Confúcio, um núcleo central das atividades espíritas que deveria ser um órgão orientador de todo o movimento da doutrina espírita. Assim, constituiria a base tangível da obra de Ismael na terra brasileira. Isso de fato aconteceu? Não. Este grupo durou apenas 3 anos, mas os mensageiros de Ismael triunfaram sobre as discórdias que destruíram aquele grupo nascente. Então, fundada em 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, sob a direção esclarecida de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, grande emissário de Jesus, que juntamente com Bezerra de Menezes tivera sua tarefa determinada pelo alto,
e a eles se reuniu Antônio Luiz Saião em 1978. E então, deu certo? Infelizmente, se desfez em 1880, num ambiente de grande discórdia decorrente da vaidade e do orgulho de alguns de seus membros. Mas a incansável falange de Ismael, firmada no ideal cristão, instituiu em 1880 a Fundação Sociedade Espírita Fraternidade, com a qual se carregava em triunfo o bendito lema do suave estandarte do emissário do Divino Mestre. Muito interessante. Mas em 1883 teve um fato muito importante para a divulgação do Espiritismo, principalmente no Brasil. Você pode nos contar que fato foi esse, meu amigo? Claro que sim. Foi o lançamento do periódico denominado O Reformador, em 21 de janeiro de 1883, por Augusto Elias da Silva e alguns companheiros, apoiados pela falange de Ismael. Mas a sua contribuição não para por aí. Augusto, apesar de ter nascido em Portugal em 1848, veio para o Brasil. Conheceu e estudou com afinco as obras de Kardec e participou das diversas casas e sociedades. Tornou-se membro assíduo das sessões dos grupos e sociedades, fundando inclusive o Grupo Espírita Menezes. Augusto encabeçou junto aos irmãos de ideal a ideia de fundar uma sociedade nova que federasse todos os grupos através de um programa equilibrado que difundisse por todos os meios o Espiritismo, principalmente pela imprensa e pelo livro. Daí, em 1º de janeiro de 1884, na residência do próprio Augusto Elias da Silva, funda-se a Federação Espírita Brasileira. Ah, sim. Que linda história do Espiritismo no Brasil. Quanto empenho, quanta dedicação. Meu amigo, para encerrarmos a nossa entrevista, você gostaria de destacar mais algum vulto importante nessa história? Sim, sem dúvida. Não poderíamos deixar de destacar o notável médium Frederico Pereira Júnior, que destacou-se por 34 anos as atividades mediúnicas em várias casas e sociedades espíritas, e principalmente na própria Federação Espírita Brasileira, que considerava ser sua segunda casa. Ele continuou trabalhando e pôde, por meio da mediunidade, transmitir as belíssimas obras mediúnicas de Bittencourt Sampaio, como Jesus perante a cristandade, do Calvário ao Apocalipse e de Jesus para as crianças, entre outras obras. O próprio Bezerra de Menezes considera Frederico Júnior um dos mais eminentes repórteres da revelação espírita no mundo inteiro, em todos os tempos. Que maravilha! Quanto aprendizado maravilhoso tivemos com essa reportagem. Gostaríamos de agradecer ao nosso entrevistado pelos belos relatos e encerramos agora a nossa reportagem para o jornal Concafras para Crianças, em mais uma série do Conhecer e Servir. Fiquem com Deus.